Fala galera, bom dia. Hoje tô aqui na rua, aproveitar esse tempo para falar um pouquinho sobre um assunto que eu quero falar há uns dias já e não acho tempo, né, para fazer o vídeo. E há um tempo atrás, né, ano passado a gente fez a escola da família e era bem legal que enquanto a gente estava tendo várias aulas lá, vinham referências, né, de família, de uma família real, né, em um desenho, em uma série animada de filmes. E eu sempre trazia esse exemplo, a galera achava engraçado, mas eu sempre assisto, né? E é bem legal você ver referência, uma referência real de família, né? Esse filme, né? É o Shrek, os 4 filmes do Shrek, eles representam muito a verdadeira família, né? Não sei se vocês sabem, mas o Shrek é da DreamWorks e os fundadores da DreamWorks saíram da Disney, né? Meio que brigados. E o primeiro sucesso deles foi o Shrek. E se você reparar, né, eles zoam muito a Disney, né? Os personagens da Disney são muito zoados ali, eles aproveitam os personagens que são livres, né? Que tem a patente livre e, e eles acabam usando muito, né? Exatamente para quebrar isso, né? Tá um pouco escuro aqui. Exatamente para quebrar isso, uma falácia da Disney, né? Quando nós vemos os filmes da Disney ali, principalmente os filmes de princesa, nós vemos alguns aspectos, né, que são bem parecidos. O primeiro em principal é quando o filme acaba e eles se casam, eles vivem felizes para sempre. Então a Disney trata o casamento como o final da história. E não é, né? Na realidade o casamento é o início da história. E é bem legal que no primeiro filme, quando acaba o filme do Shrek, eles se casam, eles não viveram felizes para sempre, né? Se você reparar, eles viveram feios para sempre ali. E isso é bem legal, né? Essa falácia também do príncipe encantado, né? Encontrar a sua princesa. Nós vemos que o príncipe encantado ali na série, na realidade, é um canalha, né? Um cara mimado que não tem condição de ter uma família, né? Então nós vemos o Shrek. Já no início do filme, quando ele está ali no banheiro, ele começa a ler aquela história, muito parecido com as histórias da Disney. E ele fala ali, né? Que monte de... E aí vem uma descarga, porque para ele é isso, né? Era isso. Só que nós vamos ver no desenrolar da história ele sendo transformado, né? Um ogro sendo transformado numa espécie de príncipe encantado, né? Segundo os padrões da Disney. Mas o Shrek é um homem real. Eu mesmo, né? Antes de me casar tinha esse padrão. Não me interessava tanto pelo casamento. Estava bem sozinho, né? A gente vê ali um ogro solitário que vive muito bem no seu pântano. E só que a história vai mudando, né? E a história dele começa a mudar não com a princesa, né? Mas com amigos. Ele começa a ganhar amigos nessa jornada. O primeiro ali, um amigo improvável, o burro. Então é muito importante, né, a amizade na nossa jornada para a gente crescer, né? Ele cresce muito ali, saindo dessa vida egoísta que ele tinha, né? Uma vida egoísta ali de viver sozinho e tá bem por isso, né? Ele sai numa jornada para manter a sua vida egoísta, mas acaba ganhando muito mais, né? E nós vemos a princesa, né? A princesa é o reflexo de muitas das mulheres, né? Tá ali esperando o príncipe encantado vir dar um beijo e resgatá-la. Enquanto Shrek salva ela, ele salva ela com, em vez de dar um beijo, dá uma sacudida, pega ela, sai correndo e ela fala: "Não, mas não deveria ser assim, você deveria vir de tal maneira como os outros vieram". E todos os outros morreram queimados ali pelo dragão e ele fala: "Não, eu não quero não". E nessa jornada ele é transformado, né? No primeiro filme. Eu vou ter que falar mais em outros vídeos, né, para não ficar tão longo. Ele começa a ser transformado, os dois são transformados e ali ele começa a ver que viver sozinho não é vantagem, né? Que a gente precisa de mais, precisa da família. E é bem legal que quando o filme acaba lá, quando o beijo do amor verdadeiro é consolidado, a princesa esperava ficar linda, né? Como o padrão da Disney. Mas ela acaba se tornando uma ogra, né? Mas o Shrek, ela até fala, né? Ah, mas eu deveria estar linda. E ele fala, mas você está linda. Então, para a gente começar a falar sobre uma família real, a gente precisa entender isso, que o casamento não é o fim. Após o beijo ali do casamento, eles não vivem felizes para sempre. Ele está só começando a história. É só o começo de uma nova família. E eles entendem isso, né?
eles vivem feios para sempre ali, no contexto do filme, né? E aí a partir daí vai se dar início a uma nova história, a história de uma família. E aí nós vamos ver, né, nos próximos filmes, depois a gente pode falar um pouquinho sobre os próximos, os desafios, né, os desafios dele como homem, os desafios dela como mulher, a família em volta, né? E isso é muito legal. Então, se você quer assistir um filme, uma sequência de filmes sobre família, se divertir, é algo bem legal, eu recomendo para vocês assistir o Shrek 1, 2, 3 e o 4. Todos eles vão trazer os desafios da família, né, em suas fases. Começando ali com o solteirão e a solteirona, que se casam, e aí a partir daí eles começam a gerar uma nova história. E eu acho isso bem legal. E aí assim que possível não, acho que hoje dá pra gravar, né, mais algum vídeo falando sobre a sequência ali. Mas lembre-se disso, a família, ela é uma história de desafios, né? A família é algo que é construído. São duas pessoas totalmente diferentes que se juntam para se tornarem um e a partir dali começarem a entender, né, a vida a dois e depois a três, a quatro, a cinco, quantos vocês quiserem ter aí, filhos, né? E os desafios vão aparecendo, né? E na base dos desafios nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, vamos aprendendo a ser homens e mulheres melhores, e isso é bem legal. Eu aprendi muito com o meu casamento, né? Eu vivia bem parecido com o Shrek, assim, uma vida solitária no meu pântano, mas eu estava feliz, eu estava bem ali na minha vida egoísta, eu me sentia bem. Então eu não precisava, eu não era desafiado, eu não era esticado para crescer, né? Com o casamento não, eu sou esticado todos os dias para tentar ser uma pessoa melhor, para melhorar com a minha esposa, melhorar com as pessoas que estão à minha volta. Então a família é uma forja, né? Ela vai te forjando ali para você crescer. Hoje eu já tenho meu filho que já desafia muito mais, né? Ontem eu cometi um erro ali com ele. Então isso me ensinou muito, vai me ensinando a crescer, né? Como pessoa, e isso é muito importante na constituição da família. Lembre-se disso, quando a gente casa não é o felizes para sempre, né? Quando a gente casa não é o final da história, igual nos filmes da Disney. Quando a gente casa é o começo, está se começando uma nova história, uma nova família, com uma nova perspectiva, e isso é maravilhoso, né? É o que Deus ama. Deus criou a família, Deus é uma família, criou a família à imagem e semelhança dele e quer que a gente se desenvolva como família, né? A gente vê o mundo atacando a família, querendo destruir, querendo acabar com todos os padrões, né? Se a gente vê o que o mundo tem feito hoje nos ataques principais, homossexualidade, aborto, essa liberalidade que tem nos relacionamentos, tudo isso que a gente vê, né? A maioria dos ataques principais são feitos ali ao redor da família para destruir. Satanás odeia a família, porque ele não pode ter uma família. Ele não pode ser a imagem e semelhança de Deus como nós somos, os seres humanos são. Então ele quer destruir isso, o nosso poder de sermos mais de um, né? O homem deixará a sua casa, o seu pai, sua mãe, e se juntará com a sua mulher e será só uma carne. Isso é unidade, né? Quando mais de um é um só. E nós vemos isso aonde? Na Trindade, três é um. E no casamento, dois são um, depois vem o filho, vem outro, e vão se tornando um. Isso é unidade, isso é a imagem e semelhança de Deus, é uma coisa que só o ser humano pode fazer. E Satanás odeia isso e quer destruir. Então, para vocês terem uma perspectiva boa de família, talvez você seja solteiro, talvez você já seja casado, assista o filme do Shrek que você vai ver uma realidade muito boa. Não é um filme cristão, não é um filme baseado na Bíblia, mas é um filme que fala de família de uma maneira real, retrata a família de uma maneira real, sem estereótipos negativos, sem estereótipos ilusórios, né, que são mentirosos. Então assistam, vai ser bem legal, assistam com esse olhar, né? Além de se divertirem muito, é um filme que eu gosto muito, não tem umas coisinhas ali ou outra, né, que são meio forte para criança, mas a gente consegue assistir tranquilo. É uma animação bem legal. E aí mais pra frente a gente vai falando, né? Eu vou falando sobre os outros três filmes, né? É isso aí, galera. Valeu!